Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui mais uma vez para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, nesta pré-aula que iremos estudar neste domingo próximo, que é a lição de número 7, o ministério de Eliseu. E desde já eu quero pedir oração aos irmãos, porque somos carentes. Ore por mim, ore por minha família. Somos carentes das orações dos santos, e para que também possamos continuar com esta obra, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Se puder também aí, se inscreve no canal, vem para Cristo, e ali comente, desse legal, para que o nome do Senhor continue sendo glorificado em nossas vidas, que é um pouquinho do que podemos fazer para Cristo, anunciar a palavra do Senhor. Amém? Vamos lá. Nosso texto áureo. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. 2 Reis, capítulo 3, versículo de número 11. A nossa verdade prática: Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como Deus operou na vida de Eliseu, ali no Antigo Testamento, Deus também ele pode operar através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por intermédio do Espírito Santo, em nossas vidas, hoje, no tempo da graça, nesta dispensação da graça. Então, vamos aqui dar aquele giro tradicional. Ok. Pronto. Glória a Jesus. Vamos aqui para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico fala assim: Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. 3 reis, isso aqui a gente vai ver aqui, nosso primeiro tópico. Lição de número 7, Eliseu e os 3 reis. No primeiro subtópico fala assim: reis bons e maus. No período ali de Israel e de Judá, nos reinos que se dividiram, reino norte e reino sul, reino norte Israel, reino sul ali Judá. Depois que se dividiram, existiam diversos reis. E diversos reis bons e diversos reis maus, como assim fala o escritor no livro de Reis. E quando ele retrata os reis maus e os reis bons, isso quer dizer que os reis maus eram aqueles reis que se afastavam da presença do Senhor. Quando ele traz aqui, o autor do livro de Reis está dizendo que este monarca, os reis maus, além de desobedecer e desprezar a Deus em seu culto, promove a adoração de ídolos. Então, quando vemos que os reis maus eram reis que adoravam a outros ou adoravam a ídolos, vivendo mergulhado ali na idolatria, e adorava outros deuses. Esses deuses a gente sabe que deuses com letra minúscula. Deuses com letra minúscula, que a gente lembra muito de quando Elias ali confrontou com os profetas de Baal, os profetas de Azerá. Então, eram deuses com letra minúscula que o rei de Israel, Acabe, que ele também adorava, junto com Jezabel, e Acabe morrendo, Jorão, que ele era o rei de Israel nesta época aqui de Eliseu, Jorão, ele continuou indo por este mesmo caminho, pelo pecado da idolatria, o pecado de Jeroboão. Esses são os reis maus. Os reis bons, os bons, eram aqueles que adoravam o Senhor, aqueles que fugiam da idolatria, eram aqueles que doavam a sua vida para glorificar
o nome santo do Senhor. E aqui Josafá, fala-se de Josafá aqui no livro, que era um bom rei, Josafá que buscava a presença de Deus. No segundo subtópico, esse aqui é o primeiro tópico, no segundo subtópico, que fala aqui sobre os 3 reis vão à guerra contra Moabe. Esses 3 reis que vão à guerra contra Moabe, a gente vai ver aqui. Jorão, rei de Israel, que, como seu pai Acabe fora reprovado pelo Senhor. Josafá, rei de Judá, considerado um excelente monarca em razão de promover a adoração ao verdadeiro Deus. E o rei de Edom, que era vassalo de Judá. O que motivou a guerra foi a rebelião dos moabitas, que à época pagava pesados impostos ao rei de Israel. Então, os moabitas se rebelaram contra Israel. Então, o rei de Israel, Jorão, convocou o rei de Judá para que viesse à guerra junto com ele. Trouxe também o rei de Edom junto com o rei de Judá. Ficou os 3 reis de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Israel, Judá e Edom. Contra o rei de Moabe. O rei de Moabe, que era o rei Mesa, que era o rei ali de Moabe. O rei de Moabe se rebelou contra Israel. Então, logo o Jorão foi pedir ajuda aos reis que estavam ali ao seu redor, principalmente que esta aliança que ele tinha com o rei de Judá, e Judá com aliança também com o rei de Edom, juntou os 3 reis. A gente já pode observar que neste momento de dificuldade, que neste momento de dor, Jorão, ele soube buscar ajuda a quem poderia lhe ajudar, que era o rei de Judá. E nós hoje, nós também, em nossa necessidade, devemos buscar ajuda das pessoas que podem nos ajudar. Mas, infelizmente, tem pessoas que o seu ego é tão grande, é tão elevado, que parece que nunca vai precisar de ajuda, que parece que sempre será autossuficiente, sempre será o 31 de fevereiro, sempre estará por cima da carne seca. Muitos desses pensam assim, mas é certo, possa ser que seja até rei, um dia irá necessitar de alguém. Então, nunca despreze ninguém, porque um dia esse desprezado poderá ser aquele que irá te ajudar. Que possamos ficar isso com lição, que possamos tirar este aprendizado, que mesmo sendo quem somos, sempre iremos necessitar daqueles que estão ao nosso lado. Amém? Vamos lá. O terceiro subtópico, a predição de Eliseu se cumpriu. Vamos lá. Eles agora estão preparados para ir para a guerra. E o que acontece? Em respeito a Josafá, Eliseu, cheio do poder de Deus, previu que águas em abundância alagariam milagrosamente toda aquela região, sem ação dos ventos e chuvas. O Senhor não apenas realizou este milagre, mas também lhe entregaria a vitória sobre os moabitas, segundo Reis capítulo 3, versículo de número 18. O Senhor, então, usando ali Eliseu, o profeta que estava ali à disposição do Senhor para falar com seu povo, ou para falar com o povo de Israel, para falar ali com o povo de Judá, o rei Jorão, junto com Josafá e o rei de Edom, Josafá perguntou, será que aqui não há um profeta para que venhamos consultar ao Senhor por ele? Jorão, um servo de Jorão, do rei de Israel, disse, existe um sim, quem é Eliseu? Está aqui Eliseu, vamos consultar ele. Então desce o rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Judá e vai consultar Eliseu. Quando ele chega ali, ele chega diante de Eliseu, Eliseu olha para
o rei de Israel e diz: olha, eu só vim aqui, não foi para ver sua face, eu só vim aqui por causa do rei de Judá, porque ele merece respeito. Mesmo assim, quando eles consultaram ali a Eliseu, mesmo Jorão, ele andando nos caminhos errados, mas sempre a misericórdia de Deus é sobre a vida de todos, mas infelizmente todos não querem a misericórdia e a graça do Senhor. E Deus agiu ali de misericórdia com aquele povo. E Deus usou a Eliseu para falar: olha, cava poços ou buracos. Muitos buracos. Aqui a gente vai ver aqui a partir do versículo de número 17, ou a partir do versículo de número 16 do capítulo 3 de 2 Reis. E disse assim o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de água, e beberás vós e o vosso gado e os vossos animais. Então Deus mandou Eliseu dizer para eles para fazer covas, e eles fizeram. Tinha que obedecer ao Senhor, porque a vitória ela vem em consequência de uma obediência. Depois que se obedece, agora sim vem a vitória. E eles começaram a cavar covas, cavaram muitas covas. Quem sabe muitos ali não entendiam o que Deus queria fazer e como Deus queria fazer. Não entendia. Mas nós não necessitamos entender para Deus fazer o milagre. Nós precisamos obedecer, assim que nós obedecemos o milagre, ele se sucede. E ali quando aquele povo começou a fazer aquelas covas, a Bíblia registra que no outro dia pela manhã, de repente começou a descer água do caminho de Edom. Aqui fala aqui, ó, no versículo de número 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares ao Senhor, vinham águas pelo caminho de Edom e a terra se encheu de água. Depois do sacrifício, começou agora o milagre se materializar. Depois que eles começaram a fazer aí, prestaram aquele sacrifício ao Senhor, começou a vir água dos caminhos de Edom, e estas águas começaram a encher aquela cova. Eles então beberam daquela água, eles então alimentaram ali os animais, ou beberam a água, os animais beberam a água. Claro que a água também é um alimento, assim como Deus falou, mas eles não imaginavam que o milagre para derrotar os seus inimigos estava ali naquela água. E quando ele vê toda aquela água, quando os seus inimigos, quando eles veem toda aquela água, que era os moabitas, o rei de Moabe, quando ele viu toda aquela água, eles disseram um para com os outros: eita, o que eu estou vendo ali? O céu pela manhã, o sol começou a brilhar, e o reflexo daquela água lá no vale, eles enxergavam sangue, a ponto de um falar com o outro: o que foi que aconteceu ali? Muito sangue, eu estou vendo ali embaixo no vale, eu estou vendo muito sangue, eu já sei o que foi que aconteceu. Olha, deve ter acontecido o quê? Eles se mataram entre si, eles mataram-se entre si, um contra os outros. Desçamos lá e vamos lá para a nossa vitória. Quando eles descem, pensando que lá estavam todos mortos, pensando que aquela água não era água, era sangue, eles pensaram errado. Quando eles chegaram lá no acampamento de Israel, Israel se levantou e destruiu a todos, porque Deus estava com o povo de Israel. Aleluia! E este milagre que Deus fez com que aquele reflexo das águas viesse a aparecer sangue para confundir os inimigos de Israel. Deus usa as coisas simples e confunde as coisas sábias. Deus usa essas coisas loucas deste mundo para confundir aquelas coisas mais sábias. E Deus usa sim o humilde
para confundir aquele que se acha ser alguma coisa. E Deus usa? Deus usa como Ele quer, na hora que quer e no momento que Ele quer. Por isso, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque Deus pode te usar e Deus pode me usar. Mesmo sendo simples, mesmo sendo simples, mesmo não tendo nome, mesmo não sendo ninguém, mas Deus pega aquele que não são para confundir aqueles que são. Glorificado seja o nome santo do Senhor. E assim aconteceu aquele milagre e Deus deu vitória ao seu povo. Glória a Jesus. Aleluia. Vamos mais aqui para o outro ponto, que é agora o segundo tópico. Vamos falar aqui agora do azeite, que aumentou. O segundo copo, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Mas antes de eu falar do segundo tópico, eu ainda quero trazer uma coisa aqui muito interessante do primeiro tópico. Como Deus trabalha e como Deus ele faz milagre. E quando Deus ele confunde as pessoas. Quando Deus, ele mesmo diz que tira o homem lá do monturo e coloca entre príncipes. Agora cabe ao homem ser obediente à voz de Deus. Deus, ele chama agora Moisés. Vai, Moisés, fala lá com o faraó que eu quero que ele liberte o povo para que venha oferecer sacrifício para mim. Se eles não vêm não. Então vai lá a primeira praga. Então ele lança, o Senhor manda a primeira praga. Qual é a primeira praga? A gente vai ver lá no livro de Êxodo, que Deus o manda ele falar. A primeira praga vem a praga das águas em sangue, quando as águas se transformam em sangue. E diz aqui no versículo de número 22, porém os magos do Egito também fizeram a mesma coisa. Deus falou com Moisés, olha, toca lá nas águas, elas se transformam em sangue, todas as águas ali do Egito. E Moisés fez. De repente o faraó chamou seus magos, faz a mesma coisa, e os magos também fizeram coisa semelhante. Quando foi depois, a praga das rãs, fez também. Moisés fez lá com que viesse rãs de tudo que é canto. Mas o faraó chama os magos, e os magos também fizeram semelhante. No versículo de número 7, então os magos fizeram também com o encantamento deles, com que subisse rãs de toda a terra. Mas quando chega no versículo de número 16, a partir do 16, a praga dos piolhos, Deus fala, vai haver piolho, muito piolho sobre o povo. E vem muito piolho sobre o povo. De repente, Faraó agora chama os magos. Faz aí a mesma coisa. Os magos, então, fizeram também com que seus encantamentos produzissem piolho, mas não puderam, não conseguiram. E eles começaram a falar, olha, Faraó, eu quero dizer uma coisa, o primeiro a gente conseguiu, o segundo a gente conseguiu fazer parecido, fazer semelhante aqui, mas o terceiro a gente não consegue não, a partir do quarto a gente também não consegue não, porque isto aqui é o dedo de Deus, esse aqui é o dedo de Deus, e nós não conseguimos ir além do dedo de Deus, porque isto só Deus faz. Glória a Jesus. Glória a Deus. Muita gente pode até querer imitar. Muita gente pode pensar que é sábio o suficiente. Muita gente pode dizer que é rico o suficiente. Muita gente pode dizer que é grande o suficiente. Muita gente pode dizer que é forte o suficiente. Mas o único grande, o único forte, o único sábio é o Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E assim Deus fez aquele milagre e aqueles magos, encantadores, não conseguiram fazer a mesma coisa. Glória a Jesus. Vamos agora para o segundo tópico. O segundo tópico fala sobre Eliseu e o azeite da viúva. Vamos para o segundo tópico. Eliseu, a situação das viúvas em Israel. A vida das viúvas não era fácil.
Não era fácil, era muito difícil. Depois que o provedor da família, que era o marido, que ele morria, as viúvas ficavam em estado de vulnerabilidade junto com seus filhos. Muitas vezes acontecia de fato que os filhos seriam levados como escravos e depois era solto no ano de jubileu. E muitas das vezes também elas viviam ali como escravos para pagar determinadas dívidas que eles possuíam. Realmente era situação difícil. Por isso que Deus também é Deus das viúvas e dos órfãos, assim como a gente vê a Bíblia registrando isso, porque são pessoas que necessitam de Deus e Deus está sempre atento aos necessitados. O Senhor Jesus, ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Por isso que eu sou muito doente, muito necessitado, eu sou muito precisado do Senhor. Eu preciso muito de Deus. Nós precisamos muito de Deus. E aqueles que se acham sãos não precisam do Senhor. Não, eu sou são, não sou doente, não preciso de Deus, não. Mas todos nós somos doentes em nossa alma, que só Jesus Cristo tem o antídoto, só Jesus Cristo tem a cura para curar a nossa alma, para curar a nossa vida. Glória a Deus. Vamos lá. O segundo subtópico fala sobre uma única botija de azeite foi suficiente para operar o milagre. Quando o Senhor usa mais uma vez Eliseu ali para fazer o milagre na casa daquela mulher. Quando ela chega daquela viúva, quando ela chega e vai consultar o profeta e diz: olha, minha situação está difícil. O meu marido, teu servo, filho dos profetas, ele morreu, faleceu. E a dívida que ele deixou aí é grande, porque a ponto de querer levar os nossos filhos para viverem como escravo deles. Faz alguma coisa, por favor. Eliseu então diz de uma compaixão, Deus também diz de uma compaixão para com aquela mulher. Deus usa Eliseu. Eliseu pergunta: o que é que você tem em casa? Ela fala: eu não tenho nada em casa, a não ser um pouquinho de azeite. Eu só tenho um pouquinho de azeite, foi o que ela falou. Eu só tenho um pouquinho de azeite. Então, Eliseu disse: olha, tá bom, com esse pouquinho de azeite, aqui como diz aqui o nosso irmão, no segundo subtópico, pediu com que ela tomasse vasilhas emprestadas, e não poucas e muitas, para que ela entrasse na sua casa com seus filhos e fechasse a porta, porque aquele pouco de azeite que ela tinha era o suficiente para que Deus viesse fazer o milagre. Glória a Deus. Ela não tinha nada, mas tinha o azeite. Nada, quando diz assim, ela não tinha nada que aparentasse valer alguma coisa para os outros, mas ela tinha um pouquinho de azeite. Você também não pode ter nada, mas não deixe faltar o azeite. Glória a Deus. Eu não tenho nada, mas eu tenho um azeite, eu tenho tudo. Eu costumo dizer, pode faltar tudo, a gente não pode deixar como o rei Jeroboão, não quis perder o reinado, mas perdeu a presença do Senhor. Nós não podemos exercer a nossa fé em coisas banais, não. O reinado é banal, o reinado passa. Mas a presença de Deus, ela permanece. Então, o que ela pensou que não tinha nada, mas ela tinha ali um pouquinho de azeite. E azeite a gente vê que lá no Novo Testamento representa o que? A unção do Senhor, a representatividade da presença de Deus, a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, a presença do Santo Espírito na vida de todo crente, na vida de todo servo salvo do Senhor. Então, que falte A, que falte B, que falte C, mas o azeite na minha vida, ele não pode faltar. Glória a Deus. Porque a partir do azeite que está em mim, que as demais coisas serão acrescentadas. Por isso que Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. O reino de Deus é o quê? É este azeite aqui, ó. Eu tenho esse azeite, então. Tenho esse azeite? Tenho. Então pode deixar que as demais coisas virão. As demais coisas virão porque eu tenho este azeite. Foi o que aconteceu
aconteceu com aquela mulher? Ela tinha aquele azeite e ela faltou alguma coisa quando ela percebeu aquele azeite, demonstrou ao profeta que ela tinha aquele azeite. O profeta olhou e falou: você tem uma coisa de muito valor. Eu não sei se você dá muito valor para isso, mas você tem algo de muito valor aí dentro. Ela, o que é? Esse pouquinho de azeite que você tem. Eu não sei se você dá muito valor àquilo que você tem. De muitas vezes, não é aquilo que as pessoas dizem que é valorosa que você tem que acreditar. As pessoas podem olhar para você e podem me dizer assim: você não tem nada de valor. O que eu tenho é muito mais precioso, mais valorizado. Mas diga assim: olha, eu tenho algo muito de valor aqui na minha vida, que é a presença do Espírito Santo. Este sim tem valor, a presença do Espírito Santo. Você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. Glória a Jesus. Aquela mulher pensou que não tinha nada, mas ela tinha ali aquele pouquinho de azeite, era suficiente para o milagre acontecer. E quando o profeta falou: olha, vai, vende. E foi justamente o que ela fez. Quando acabaram as vasilhas, o azeite cessou. Ela mandou os filhos: olha, pega aí as vasilhas, pega vasilhas emprestadas. E o interessante é que quando você vai derramando o azeite nela, eu imagino ela derramando o azeite aonde? Ali naquelas vasilhas. Mas quando você vai derramar água em determinado lugar, para onde é que você olha? Você olha para o copo que está caindo, que está recebendo o líquido, ou olha para o copo que está jogando o líquido? Geralmente, a gente olha para o copo que está recebendo o líquido. A gente não olha para o copo que está derramando o líquido, porque se a gente perder aqui, ó, a direção pode cair. Mas eu imagino ela olhando para baixo. Não olhava para cima, não. Olhava para baixo. E aí começava a encher. Começava a encher 2, começava a encher 3, ninguém traz mais, encher 4, encher 5, separa e enchia 6 e não sabia de onde estava vindo tanto azeite, porque isto é milagre que Deus faz. O azeite descendo, quando faltou a vasilha, também ele olhou, cessou o azeite, porque as vasilhas tinham cessado. Glória a Deus. Então o milagre ele vem, a gente não sabe como, não dá para ver como é, de onde vinha tanto azeite, mas o negócio aqui embaixo estava enchendo. Não importa se a gente não vê o milagre de Deus ou como é que está sendo feito, mas importa é que o milagre acontece. E a gente sabe que milagre de Deus ele não se explica, porque milagre ele não tem explicação. Vamos lá. O terceiro subtópico fala sobre fé e obediência. Ela agiu da maneira que o profeta falou. Do jeito que o profeta falou: entre em sua casa, pega vasilhas emprestadas lá e vai, enche desse jeito, fecha a sua porta. Ela fez. A obediência nos leva a caminho do milagre. Glória a Deus. O terceiro tópico agora, para finalizarmos: a morte que havia na panela, a escola dos profetas. Os filhos ou discípulos dos profetas estavam radicados em Betel, Jericó e Gilgal. E nessa escola os alunos eram encorajados a buscar uma melhor compreensão da palavra de Deus. Era ali onde eles se reuniam, era ali onde eles invocavam a presença do Senhor, onde eles oravam, onde eles se consagravam. E ali havia, sim, a manifestação da presença do Espírito Santo ali na vida deles, aqueles homens. No segundo subtópico, fala sobre a morte na panela. Foi na escola dos profetas de Gilgal que Eliseu ordenou a seu servo que fizesse um ensopado para alimentar os discípulos. Provavelmente pela falta de conhecimento sobre as plantas e a escassez de alimento, de repente ele pegou junto com os legumes uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. E quando tem veneno, ele bota ali na panela, junta todo mundo, junta todos que estavam ali e começou a beber. E teve alguém que percebeu: não, isso aí é veneno. E agora o que é que faz? Chama o profeta. Quando o profeta vem, ele pega um pouquinho de farinha e diz assim: olha, me dê essa farinha aí. Quando disser a morte na panela, Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e declarou que não havia mais perigo algum que poderia comer. Então, a farinha na mão de um profeta é diferente. Glória a Jesus.
A farinha ali, aquela farinha na mão do profeta Eliseu, Deus fez um milagre. E quando ele coloca na panela, aquele veneno que tinha naquela planta, ela some. Não existia mais veneno, ele se dissipa, ele vai embora. Agora pode-se comer o que tem na panela porque não tem mais veneno. Por que não tem veneno? Porque um pouquinho de farinha foi jogado ali dentro daquela panela. Mas o milagre estava na farinha? Não. O milagre estava na mão do profeta de Deus, que Deus assim o orientou para que ele fizesse. E assim ele fez. E Deus honrou e Deus abençoou. E aquele milagre aconteceu naquele dia. E o que isso nos traz para nosso aprendizado? Que quando fazemos a vontade de Deus, aquilo que está em nossas mãos pode ser uma bênção para aqueles que estão ao nosso redor. Ou é para ser uma bênção àqueles que estão ao nosso redor. Porque assim como Eliseu, ele usou aquela farinha. Se qualquer pessoa pegasse uma farinha daquela e colocasse ali, aí ia ser simplesmente uma farinha. A comida ia continuar envenenada. Mas a farinha na mão do profeta, ela vira salvação para aqueles que estão ali ao seu redor. Glória a Deus. Uma funda na mão de qualquer pessoa é simplesmente uma funda. Mas uma funda na mão de Davi, de um homem de Deus, não é simplesmente uma funda, é uma arma poderosa para destruir gigantes. Glória a Jesus, glória a Deus. Quando Isaac agora ele desce e de repente os egípcios começam a pegar os seus poços e entulhar os seus poços. Quando ele vai ali para o Egito, entulha os seus poços. De repente Isaac começa a ficar preocupado. E agora? O que é que eu faço? Entulhar os meus poços. Mas eu vou fazer o quê? Ele começa a orar. E Deus fala, cava poços. Ele começa a cavar poços. Onde ele cavava, a Bíblia registra que dava água. E o milagre estava onde? Estava na terra onde ele cavava? Não, o milagre estava com ele, porque aonde ele cavava, ele encontrava água. Aonde ele tocava, as coisas eram abençoadas. Produzia 100 vezes tantos e o nome do Senhor ali era glorificado. Glória a Jesus. O lenço de Paulo as pessoas pegavam para que viesse receber a cura, porque a unção estava ali naquele lugar. O lenço de qualquer pessoa é comum, mas um lenço de Paulo é diferente, porque a presença de Deus estará ali. Glória a Deus. Então, tudo é comum, até o Espírito Santo, até o nosso Deus, o nosso Jesus, ele está presente. Quando Deus estava presente naquela farinha, salvação aconteceu naquele lugar. Deus estava presente naquela funda, então o gigante teve que cair. Deus estava presente no lenço, então as enfermidades têm que partir em retirada e a cura ela tem que chegar, porque a presença de Deus é mais forte do que tudo e do que todos. Glória a Deus. Faltou tudo? Faltou, mas tem o quê? Eu tenho um azeite, o azeite é a presença de Deus, é o suficiente para que o reino de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja glorificado em nossas vidas e o reino de Deus seja expandido com pessoas se convertendo ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis na sua presença e sabermos que temos uma arma poderosa em nossas mãos. Não é arma para destruir ninguém, não. Mas é arma para levar a salvação todas aquelas pessoas que estão mergulhadas no pecado. A palavra de Deus. Esta palavra maravilhosa que nós temos que amá-la, que nós temos que guardá-la, que nós temos que estar com ela todos os dias das nossas vidas. Eu me lembro de um missionário chamado Josué Erion. Josué Erion, quando ele chega ali na Rússia, com muitas Bíblias que não podia ser revelada para
Aqueles governantes não podiam perceber que ele estava com Bíblia, mas ele entra ali com muitas Bíblias para doar às pessoas. E as pessoas, quando receberam aquele presente, eles olhavam para aquela Bíblia, não tinha condição de ter uma Bíblia, mas quando ele tinha ali aquela Bíblia, eles abriam a Bíblia, seguravam a Bíblia, abraçavam a Bíblia, beijavam a Bíblia, aquele presente tão maravilhoso que eles não tinham posse, eles só liam a Bíblia quando era uma página, passava para outro, ninguém tinha posse de uma Bíblia inteira, mas quando eles receberam foi muita alegria, muita satisfação, muito prazer estar com aquela Bíblia, porque ele representava a palavra do Senhor, que eles não tinham acesso a ela completa. E hoje nós temos a Bíblia, a palavra do Senhor, e esta palavra é que produz vida em nossas vidas. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus a todos nós, que nós somos carentes da presença do Senhor. Lembrando-se, não se esqueça, não pode faltar o azeite. Que Deus tenha misericórdia de nós e tenha compaixão de nossas vidas. Se você puder, se inscreve no canal, ora por nós, que nós também oramos uns pelos outros. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.